Olá, pessoal. Meu nome é Michele, sou doutora em Direito, especialista em argumentação jurídica. E esse vídeo nós vamos trazer um pouco de estratégias para que vocês possam incorporar nas suas peças processuais a perspectiva de gênero. Tem uma natureza de direitos humanos, está sendo muito utilizada e você, como advogado, você, como advogada, pode utilizar isso para melhorar ainda mais a sua prática jurídica. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa esclarecer o que é perspectiva de gênero. Muita gente não tem noção desse conceito. Então, o primeiro ponto que a gente tem que atribuir e verificar em relação à perspectiva de gênero, é que se trata de uma leitura crítica sobre as desproporções que até hoje as mulheres sofreram, tanto no processo de conhecimento, como também na sua forma aí de atribuir, de pensar o direito. Então, a perspectiva de gênero é uma ferramenta interpretativa e argumentativa, onde que a gente vai buscar, através da interpretação, estabelecer e corrigir distorções, preconceitos e omissões que acontecem no direito. Então, o objetivo maior da perspectiva de gênero não é mudar a lei, mas é, a partir do que existe, mudar a forma de interpretar, para que a gente consiga solucionar essas distorções. E aí, é muito importante que a gente pense, que a gente trabalhe, como isso vai acontecer no caso concreto, ou seja, como que os atores da justiça vão trazer essa ideia. Então, para os pontos, precisamos entender que muito do que a gente vê hoje tem um viés e um estereótipo de gênero. O que que é isso? Nós pensamos muito com as características de uma sociedade machista, amplamente machista e patriarcal. E também nós temos que perceber que a questão de gênero, ela não é somente lida de uma forma solitária, ela tem que ter a sua interseccionalidade, ou seja, a gente tem que analisar também questões de raça e etnia para compreender melhor essas experiências e trazer uma interpretação mais igualitária, corrigindo essas distorções. Vamos então verificar onde estão os fundamentos dessa perspectiva de gênero. A gente tem os fundamentos normativos, ou seja, nas leis, na Constituição Federal, em nível internacional. Nós temos a Convenção de Belém de Pará, que foi ratificada pelo Brasil na sua integridade, então isso é um ponto importante. Nós não tivemos ali nenhuma abstinência, nenhum ponto, nenhum artigo que foi retirado na recepcionalidade da Convenção no Brasil. Nós temos também o protocolo de julgamento de gênero. A gente vai trabalhar esse protocolo de uma forma mais aprofundada, mas para vocês entenderem que o CNJ ele passou a obrigar que os seus servidores, então todo mundo da justiça tem que aplicar a perspectiva de gênero de forma obrigatória. E aqui vem um pulo do gato para você, advogado, para você, advogada. Nós temos também a Lei 14.717, de 2023, que vai falar especificamente de pensão alimentícia aos filhos de vítima de feminicídio, e o projeto de lei 1977 desse ano, que a gente vai também articular um pouquinho sobre isso. Nos fundamentos jurídicos, ou seja, de julgados, nós temos uma base na Corte Interamericana de Direitos Humanos, então isso é muito importante a gente entender, porque tudo isso veio acontecer no Brasil, eu vou explicar melhor isso para vocês. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de sentenças e decisões, que trazem um compilado de onde a perspectiva de gênero já está sendo aplicada, e você pode olhar para isso e tirar ali os seus insights, os seus argumentos, e trazer essa perspectiva para dentro da sua petição. Primeira coisa que a gente tem que entender, então, que o protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, ele nasce numa publicação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ele é aplicado a partir de uma condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana. O caso da Márcia Barbosa de Souza versus Brasil, e o protocolo, ele vem para cumprir a sentença da Corte Interamericana. Então, não é meramente uma vontade do CNJ. Isso é um reflexo da efetivação dos direitos humanos na defesa dos cidadãos. E essa é a perspectiva. E a origem dele tem sua inspiração
num protocolo para julgar com perspectiva de gênero, que foi elaborado pela Corte, de Justiça lá do México, e ele tem esse objetivo, ele tem essa inspiração, nessa decisão. Então, vamos analisar. Como que foi o caso da Márcia Barbosa de Souza versus Brasil dentro da esfera de direitos humanos, né? Primeira coisa que a gente tem que entender que foi uma controvérsia sobre a impunidade. A Márcia, ela sofreu feminicídio em 98 pelas mãos do então deputado, senhor Aércio Pereira de Lima. O que aconteceu? Pelas questões legislativas, pelos respaldos, nunca houve a punição desse caso específico no Brasil. E aí, o que aconteceu? Houve a aplicação, primeiro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e depois a comissão fez um direcionamento para a corte e houve sentença. Na decisão da comissão, verificou que a imunidade parlamentar do deputado fez com que houvesse um atraso no processo penal de caráter discriminatório, o que isso atrasou mais de 9 anos a duração da investigação, fazendo com que a Márcia houvesse uma violação é, em relação à punição dessa pessoa em relação ao feminicídio da Márcia. E isso não foram sanadas as deficiências probatórias e nem foram esgotadas todas as linhas de investigação. Então, a imunidade parlamentar interferiu diretamente na investigação. E o assassinato, ele foi resultado de um ato de violência, somando a falhas e atrasos na investigação do processo, o que impactou diretamente aí, no direito dos familiares de Márcia de ter a punição desse fatídico crime em relação a esse feminicídio. Então, a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reconheceu tudo isso e encaminhou à Corte. E depois, após todo o processo, audiência, tudo dentro da Corte Interamericana, a sentença foi proferida e nela identificou a investigação e o processo penal tiveram um caráter discriminatório em razão do gênero e não foram conduzidos uma perspectiva de gênero. Ou seja, a sentença trouxe que tal questão só aconteceu porque era uma mulher, e em virtude disso, foi um grande problema. E por causa de todas essas questões, a Corte Interamericana fez com que o Brasil colocou como obrigação do Brasil de implementar programas de capacitação e sensibilização do pessoal da Justiça para interpretar casos com perspectiva de gênero, adotasse um protocolo de investigação de mortes violentas de mulheres em razão de gênero e definisse aí que os seus funcionários, por meio de resoluções e normas, se obriguem a aplicar todos os setores estatais. Então, depois dessa sentença, nós tivemos, então, a Resolução 492 de 2023, que tornou obrigatória a adoção do protocolo de julgamento de gênero em todo o judiciário. Então, é obrigatório. Estabelece que os magistrados eles sejam capacitados em questões de direitos humanos, gênero, raça e etnia, criam um comitê de acompanhamento e formam um banco de sentenças. E aqui está a resolução, e ela coloca no seu artigo 2º que os tribunais, em colaboração com as escolas de magistratura, promoverão cursos de formação inicial e formação continuada que incluirão obrigatoriamente os conteúdos relativos aos direitos humanos, gênero, raça e etnia, conforme as diretrizes do protocolo de perspectiva de gênero. Então, isso daqui é um ponto que você, advogado, ao verificar que se o judiciário é obrigado e ele não está fazendo, vocês têm de chamar atenção para que apliquem. E é isso que a gente vai falar, né, nesse vídeo de hoje. Esse daqui é o banco de sentenças dessas decisões. Aqui ele vai discutir o ramo da justiça, você pode colocar a justiça militar, depende do ramo que você está, justiça civil, parte civil e tal.
qual tribunal, o número do processo e a ementa. E ele vai apresentar um resumo de todas as decisões. No próprio banco é só você rodar essa página um pouco para baixo, vai aparecer todos os resumos do que você coloca, em qual perspectiva que você quer, e te dá o caminho para que você possa ir incluir dentro da sua petição essas decisões específicas. Então, para você, esse painel de decisão, eles já aplicam o protocolo, então todas as sentenças que estão lá já aplicam, e vocês podem utilizar isso como uma ótima fonte de pesquisa para nutrir aí as petições de vocês. E aí vocês podem acessar o painel. É, Se você colocar banco de sentença e decisões no próprio Google, você já vai aparecer, CNJ. Coloca assim, você já vai conseguir acessar. A Lei 14.717 de 2023, ela traz que é a pensão especial aos filhos dependentes, crianças e adolescentes órfãos em razão de crime de feminicídio, ou seja, atribui a obrigação para aqueles que são menores de 18 anos receberem um um salário mínimo em virtude disso, que vão ser pagos aí no conjunto de filhos e dependentes. Isso somente as famílias que tenham renda per capita inferior ou igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, ok? E o projeto de lei recente que busca alterar aí o CPC para quê? Para que nas ações de famílias em que houver alegação de violência doméstica e familiar, é, o direito de não realização do procedimento de solução consensual de controvérsia, ou seja, audiências de conciliação, não sejam realizadas de forma presencial, porque isso vai gerar o processo de violência processual. Aqui, a gente tem que analisar que o projeto de lei ainda não foi efetivado, mas ele já traz para a gente questões que a gente pode utilizar nos nossos argumentos. É um forte instrumento para análise argumentativa, que a gente vai chamar de violência processual. Então, analisar isso, aplicar isso dentro das suas peças é um ponto muito importante. E aí a gente vem sobre as ideias de violência processual e violência vicária. Violência processual é o abuso, é o uso abusivo ou distorsivo do sistema jurídico como forma de continuar o poder e controle do sofrimento da outra parte. Já a violência vicária é aquela que o homem, o agressor, utiliza como instrumento uma terceira pessoa, normalmente os filhos, para infligir sofrimento e violência à mulher. Ou seja, esses dois tipos de violência podem entrar no seu processo de análise para construção aí das suas peças em diversos níveis, não só em violência doméstica. Então, você pode utilizar isso como indícios, é, observações para que vocês possam melhorar o processo argumentativo de vocês. E aí vocês me perguntam, professora, por que nossas peças ainda não aplicam as questões de gênero? O direito é neutro, gente? Não, o direito não é neutro. As escolhas como quem deveria estar à frente do direito, elas foram realizadas durante muitos anos. E isso gerou uma invisibilidade da experiência feminina e também das formas de LGBTQIA+, na atuação dentro do direito, especificamente do Poder Judiciário. Por muitos anos, as mulheres não eram recebidas, as mulheres não eram é, juristas mulheres eram muito escassas. Ainda estamos nesse processo. Na Suprema Corte brasileira, por exemplo, a gente tem um índice muito maior de homens do que mulheres. Tudo isso é um processo de formação continuada que a gente precisa ir desconstruir o machismo estrutural em que toda a sociedade vive. E isso também deve acontecer dentro das suas petições. Suas petições elas não podem se silenciar pelo processo de gênero. É, uma questão muito interessante que a gente vê como consequência disso são decisões desproporcionais, onde que para uma mulher nós temos algo muito mais agravado ou um direito revogado, são questões que a gente precisa analisar. Processo de revitimização, que significa que a mulher ela continua sofrendo consequências e problemas ao longo de toda a sua vida, mesmo dentro do judiciário, e uma repercussão desigual dessa mulher. Um ponto importante aqui que a gente pode analisar é quando a gente fala, por exemplo, sobre previdência social e a previdência social da mulher do campo.
muitas vezes ela não tem provas, né, de recolhimento, provas de trabalho, porque muitas vezes o trabalho dela ele foi invisibilizado. Então, é assim que vocês devem olhar para as questões de gênero e aplicar essas distorções para que vocês tenham aí a igualdade como ferramenta para a construção do seu processo argumentativo. E aí vocês me perguntam, como que eu vou sair do discurso, professora, onde que se eu só falar e levar isso para a prática? É importante a gente entender que a advocacia, ela vai ter um potencial estratégico desse convencimento, onde ela vai buscar aí narrativas e provas para visibilizar essa ideia que a mulher não tem de visibilidade, e você pode utilizar isso dentro das suas petições, valorizando provas e narrativas, aumentando o potencial persuasivo e proporcionar a advocacia como instrumento de transformação. De uma forma mais prática, como que a gente vai aplicar isso nas nossas peças processuais? Primeiro ponto, na exposição fática, ou seja, lá nos fatos, já trazer a ênfase falando da assimetria de poder, dizendo que se aquele fato fosse ao contrário, se fosse executado por um homem, aquelas consequências não existiriam, deixar isso de forma bem clara. Nomear a violência de gênero que está sendo sofrida, podendo ela ser psicológica, patrimonial, simbólica, processual ou qualquer forma, você tem que indicar isso já nos seus fatos. E dar voz à narrativa da mulher e da vítima, resgatando aí a sua autonomia. Isso tudo dentro dos seus fatos. Esse ponto é essencial na construção narrativa de qualquer uma das suas matérias, em matéria de direito trabalhista, em matéria de direito penal para violência doméstica, em matéria de direito previdenciário, em qualquer outra concepção que você estiver trabalhando. Outro ponto que você tem que fazer é incluir a perspectiva de gênero na fundamentação jurídica, ou seja, invocar normas constitucionais e infraconstitucionais com esse viés de proteger, citar precedentes e recomendações internacionais e aí utilizar essas fontes que eu citei para vocês, tanto o caso na Corte Interamericana da Márcia de Souza, como também o banco, né, de jurisprudências do CNJ, que é muito importante. E também realizar aí uma interpretação conforme a Constituição e os tratados de direitos humanos. Aqui, inclusive, como fazer isso de uma forma mais concreta, a gente tem 2 vídeos no canal, a gente fala muito sobre as questões de direitos humanos, depois sua aplicação nas questões práticas, nas peças processuais. Feito nos fatos, feito também no seu direito, lá nos seus fundamentos normativos, nós temos que aplicar isso também na formulação dos nossos pedidos. Ou seja, vamos requerer uma medida eh, de proteção e dignidade dessa pessoa vulnerabilizada, pedir o uso de uma linguagem inclusiva nas decisões, ou seja, reafirmar nos nossos pedidos que a interpretação, as distorções sejam eliminadas e sejam aplicadas conforme o protocolo de perspectiva de gênero que está aplicado ou definido pelo CNJ. Lembrar, pessoal, que se você estiver realizando uma contestação, aplique também. Então, assim, na petição inicial, na contestação, reitere na sua réplica, apresente nos seus memoriais de alegações finais. Tudo isso você pode retomar o processo argumentativo, definindo e construindo ali a perspectiva de gênero. Dica importante: sempre pensar. Tem distorção, tem preconceito e tem opção, aplique a perspectiva de gênero em qualquer matéria. Se você olhar e pensar que aquela matéria, se fosse realizada com um homem, seria diferente, então você pode e deve utilizar a perspectiva de gênero no seu processo argumentativo. Entenda que a aplicação dessa perspectiva de gênero é uma aplicação de direitos humanos em peças processuais. E com isso, eu vou avisar para vocês que aqui no canal nós tínhamos 2 vídeos bem completinhos sobre as questões de direitos humanos. Nós temos um aulão sobre as noções gerais de direitos humanos. E nós temos também o uso de decisões de direitos humanos na prática jurídica. E aqui também eu ensino passo a passo de como aplicar. Então,
fica a dica para vocês assistirem esses 2 vídeos, que vocês terão uma formação completa e melhorar, bom, irão melhorar o seu processo argumentativo. E é isso, pessoal. Fica aqui o meu agradecimento para quem ficou até o fim desse vídeo. Deixe um like, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas logo aqui abaixo. E precisando de qualquer questão, fica aqui o meu currículo Lattes, o nosso contato lá no Instagram, @mentorizando, e também o nosso site, o nosso canal dentro do YouTube. Então é isso, pessoal. Até mais.